No último domingo do dia 19/5, em um culto em uma das igrejas universal aí de Edir Macedo, ele fez uma oração. Foi em campanha de Jair Bolsonaro e seu sobrinho Marcelo Crivella, que é prefeito da cidade do Rio de Janeiro. O seu sobrinho teve um processo de impeachment aberto depois de denúncias de improbidade administrativa. É o quê? A palavra improbidade é uma palavra chique para dizer desonestidade. Então é desonestidade administrativa. O Crivella teria prolongado sem licitação. Licitação é um contrato que está presente na Constituição Federal, artigo 37, que exige que seja descrito o motivo o qual o órgão público precisa de um determinado serviço ou bem. Então qualquer tipo de contrato precisa ser visto, tem que saber o porquê. Crivella teria prolongado sem licitação a permissão que autoriza 2 grupos de agências publicitárias a usarem locais públicos para fazer propaganda. Por que ele deu a preferência a essas 2 empresas, essas 2 agências? Elas vão pagar mais? Elas estão em dia com o governo? Estão regulamentadas? Uma das investigações é com relação a isso. Outra, ele estava usando o prédio público para fazer reuniões evangélicas. Chamou 250 membros da igreja para fazer uma reunião que ele chamava de Café da Comunhão. E lá ele prometia várias coisas. Nós estamos fazendo o mutirão da catarata. Contratei 15 mil cirurgias até o final do ano. Então, se os irmãos tiverem alguém na igreja com problema de catarata, e se os irmãos conhecerem alguém, por favor, fala com a Márcia. É só conversar com a Márcia, ela vai anotar, vai encaminhar. Daqui uma semana ou 2 a gente está operando. A outra são varizes. Alguns homens têm, mas a maioria são mulheres que estouram uma varize na perna e abre uma ferida que não fecha. Ela, senhora, apenas troca o curativo. Hoje já existe uma maneira, injeta na veia dela uma espuma medicinal e fecha. Então, uma benção. Também, por favor, fale com a Márcia. Então, senhor prefeito, para fazer a cirurgia de catarata é só falar com a Márcia, A Marcinha resolve tudo. Ele também promete agilizar os processos de isenção de IPTU para os templos religiosos. Tem pastores que estão com problema de IPTU. A igreja não pode pagar IPTU, mesmo que seja essa anualidade. Mas, se você não falar do Dr. Milton, seu processo vai demorar. Negada, tem que falar com o Dr. Milton, senão vai demorar. Nós temos que aproveitar que Deus nos deu a oportunidade de estar na prefeitura para esses processos andarem. Para a gente dar um fim nisso. Temos que aproveitar que Deus colocou a gente aqui na prefeitura. Aproveitar, o senhor é um aproveitador. Então, senhor prefeito, essas cirurgias são agilizadas para todo mundo? Serve para quem é da Umbanda, serve para quem é espírita, serve para quem é católico, serve para quem é ateu, agnóstico. E agilizar os processos de isenção de IPTU também serve para a igreja católica, serve para a doutrina espírita, serve também para os terreiros de Umbanda, ou serve apenas para a igreja universal? Isso é, no mínimo, um crime contra a população do Rio de Janeiro. E eu acho pouco provável que o Criador esteja concordando com isso. Aí na oração de Edir Macedo ele fala: vamos orar pelo nosso país. Quando Deus levanta um político que quer ajudar o povo, aí vem os bandidos, ladrões, safados, salafrários, se unem e querem derrubar. Mas o Senhor conhece aqueles que são justos e que querem ajudar o seu povo. Edir, a sua oração foi bem específica, né? Um determinado povo só. Os outros não fazem parte. Ainda diz: remova aqueles que querem impedir eles fazer um excelente governo. Eu fiquei em dúvida com essa palavra remova. O que significa remover? Deus, remova. Ele vai tirar da terra? Vão ser abduzidos? Ou ele vai ser um atirador de elite? Vai matar cada um daqueles que não concordam com a gestão? Então eu sou de uma determinada religião e o meu Deus, quando alguém não concorda comigo, ele vai lá e remove. Ele tira. Eu não posso ser contrariado. O meu Deus mata. Mata de acidente de helicóptero, mata de câncer, mata de acidente de carro, mata de qualquer jeito. Isso porque foi a ira de Deus. Cara, o Deus que eu sirvo não é assim. Você pode discordar de mim, viu, pessoal? Pode colocar aqui no vídeo: ei, cara, não concordo contigo. Ei, cara, você é isso, você é aquilo. Não tem problema. O meu Deus não vai te remover por causa disso. Agora, se você não concordar com Edir Macedo, Valdomiro e o Silas Malafaia, menino, você será eliminado.
Agora eu vou pedir um conselho aqui para o senhor Edir Macedo. Edir Macedo, se eu quisesse montar uma igreja, eu como jumentinho amarelo, que conselho o senhor me daria para eu arrecadar dinheiro? Pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Ah, quer dizer que quem não der, que se dane, né? Ou dá ou desce. E qual deve ser a minha postura no templo para que as pessoas acreditem em mim, que elas vejam em mim que eu sou verdadeiro? Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. Agora, eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia, oh Deus, honra essa palavra, então joga no fora aí, gente. Tá, acaba a Bíblia. Lá mesmo, você cai a Bíblia assim. Jogando nos Estados Unidos a Bíblia? No chão assim, na televisão também. Ah, entendi. Tem que mostrar segurança, né? Tem que gritar, pegar a Bíblia, jogar no chão. Teatro, entendi. Tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não acontecer nada na minha vida. Então esse vai ficar lá do nosso lado. Esse vai, é isso mesmo, tudo ou nada. Pai, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar... Quem embarcar, fica. Entendeu como é que é? Ah, quer dizer que é assim que o irmão põe tudo dentro da sacola. E quem não der, não vai ser abençoado. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio. O povo quer ver o pastor... O povo já tá cansado de falsa humildade do padre, né? Exatamente. O padre é humilde, não dá nada, não oferece nada. O padre está daquela maneira assim, então... Nós vamos lá, é isso mesmo, e botar pra quebrar, e vira cambalhota, faz... Então o povo fica logo... É isso aí, entendeu como é que é? Ah, então o povo gosta de ver coisas sobrenatural. Você tem que fingir que tá brigando com o demônio, que tá gritando. E tem que dar até cambalhota, é? Agora, eu achei interessante foi a sua falta de respeito com o que está escrito na Bíblia. Em Números 20 e 22, o quarto livro do Torá, o povo está lá no deserto, não tem água, e estão lá se rebelando contra Moisés. Tu trouxe a gente pra cá e tal. E Deus orienta Moisés para ir lá e bater na rocha que vai sair água. Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres. Ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Aí você diz que não acredita que aconteceu isso, né? Olha a sua cara, fez cara assim de... O povo acreditou nessa história, foi coincidência, não foi milagre de Deus. Pela sua cara você nem acredita nisso. Foi bom lembrar de Moisés, porque você lembra aí de quem está servindo o verdadeiro Deus. É o Deus do Egito, do faraó, o Deus de Moisés? Porque o Deus do faraó, ele escravizava o povo hebreu. Não tinha direito a 13º, não tinha direito a férias, o povo era escravo mesmo. Já Moisés chegou lá para libertar seu povo. Acho que Moisés era comunista, queria tirar o povo do seu direito de trabalhar, estavam trabalhando direitinho. E Moisés foi lá tirar o povo de trabalhar, para ser vagabundo, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando as pessoas chegarem e dizer assim, foi enviado por Deus. Deus enviou muitas coisas, enviou o dilúvio, enviou as pragas do Egito. Infelizmente, as pessoas elas não conseguem ver Deus nas coisas simples da vida. Não conseguem ver milagre ao acordar de manhã, o milagre no sorriso de uma criança, na cor linda do céu. Não, tem que ser coisas assim sobrenaturais. Se não for coisas sobrenaturais, isso não é de Deus. E os falsos profetas sabem disso. Eles vão usar exatamente isso para te ludibriar, para te enganar. Chegam gritando, colocam um tecladozinho de fundo para dar aquela emoção. Gente dizendo que está sendo curada, se levantando, tudo teatro. Infelizmente as pessoas só querem acreditar no sobrenatural. Ah, Deus fez a terra em 6 dias, descansou no 7. Por mim Deus podia ter feito até em 1. Mas será que seria a beleza que Deus quis? Ou milhões de anos de evolução, com toda uma estrutura, com toda uma arquitetura? Isso não é belo não? Só porque você não quer que seja? Falou de Moisés, falou de Egito, falou de praga. Eu poderia falar das 10 pragas do Egito, gritando. E aí o rio Nilo ficou vermelho, sangue puro. E Deus fez aparecer rãs, e Deus fez aparecer chagas. E Deus. Eu posso explicar lá em Êxodo, capítulo 7. Deus diz que as águas do rio Nilo se tornaram sangue. O rio ficou vermelho por 7 dias e toda a vida aquática morreu. Um fenômeno bem específico chamado maré vermelha acontece quando há
uma proliferação de algas dinoflageladas chamadas Boniaulax catenella. Essas algas liberam toxinas e retiram o oxigênio que está dissolvido na água, matando assim todos os peixes e os seres aquáticos. Aí a segunda praga foram as rãs. Ora, menino, e lá no rio estava tudo contaminado, aqueles que poderiam fugir do rio iam fugir. E quem é que podia fugir do rio? As rãs, porque eles são anfíbios e podem sair da água. Só que sem alimento, as rãs morreram e ficaram podres. Deram origem às duas outras pragas. Uma foi os mosquitos e a outra as moscas. Deus diz: e os mosquitos cobrirão o homem e as bestas. Na quarta praga, Deus diz: enviarei um enxame de moscas sobre ti e sobre teus servos, sobre teu povo. Mas não era uma mosca qualquer não, gente. Era a mosca dos estábulos. Ela vem exatamente quando tem matéria orgânica podre. Peixes, vegetais, rãs, elas põem os ovos lá e se proliferam. E elas picam profundamente e deixam uma ferida aberta. E sobre cavalos, jumentos, camelos, boi e ovelha cairá uma peste mortífera. Essa quinta praga, ela aconteceu por causa que os mosquitos traziam um vírus que causava a febre catarral maligna, chamada também de língua azul. Ela ataca principalmente os pulmões. Os animais não conseguem respirar e morrem com a língua azul. A sexta praga, úlcera e chagas atingirão homens e animais, causado pelas moscas e pelos mosquitos. A sétima praga, chuva de granizo. Apesar de não ser comum no área do norte da África, os egípcios já conheciam a chuva de granizo por já ter feito estragos em plantação. A oitava praga, a chuva de granizo, fez um ambiente que era quente ficar frio rapidamente. Depois voltou a ficar quente. Isso aí é ótimo para que os ovos de inseto possam desenvolver. Os gafanhotos entraram em ação. De repente, um enxame de gafanhotos acabou com toda a lavoura dos egípcios, trazendo fome. A nona praga foi a escuridão. E Deus deu 3 dias de escuridão. Tinha as tempestades de areias. E essas tempestades de areias tinham ventos de 140 km por hora. O suficiente para fazer a areia subir e essa areia que está em cima bloquear a luz solar. E eles ficaram aí 2 ou 3 dias sem a luz do sol. A escuridão. E a 10ª praga, que é assim a mais misteriosa, que foi a morte dos primogênitos. Quer dizer, do primeiro filho, do filho mais velho, tanto dos homens quanto dos animais. Jota, o que isso pode ter acontecido? Quando chegou os gafanhotos e a chuva de granizo, eles pegaram o alimento que tinha e foram guardar. E eles guardavam dentro de recipientes e enterravam para ficar seguro. Ora, eu tinha aquele frio e aquela umidade que tinha acontecido com a chuva de granizo. Agora eu pego o alimento, coloco debaixo da terra e coloco areia. A areia do deserto, a areia quente. Se tiver fungos, esses fungos vão fermentar. E aí nesses grãos dos alimentos que estavam guardados, foi produzido uma micotoxina. E essa micotoxina ficou na parte superior, que era o que estava em contato com a areia quente. Mas e aí, Jota, como é que morreu apenas os primogênitos? Havia na cultura a tradição de que o filho mais velho, ele ganhava 2 porções e era o primeiro a comer. Ora, se os grãos contaminados estavam na parte de cima do recipiente, aquela primeira tirada de alimento que foi dada para o filho mais velho, e ainda ganhou 2 porções, estava mais suscetível a ficar contaminado e morrer com essa micotoxina. Agora, perdeu a beleza porque eu falei de forma científica? Deixou de ter sido feito por Deus? Não, eu podia ter gritado, esperneado, ter feito uma coisa mais sobrenatural, mas não. As coisas de Deus são fantásticas e quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza que um Criador existe.